ti eu posso confiar. Quero abrir com vocês uma passagem que fica em Josué, capítulo 24, no versículo 15. Ele vai falar uma coisa muito importante. Josué, ele está falando aqui em nome do Senhor. Se você olhar nos primeiros versículos, ele diz assim: diz o Senhor. E ele começa a explicar ou a lembrar o seu povo de tudo aquilo que Deus fez por eles. Desde Abraão, que o levou para uma terra que ainda não conhecia. Lembrou do Egito, lembrou de Jericó. E ele quer colocar ou posicionar o seu povo no lugar certo. Então ele faz essa declaração tão importante. Josué 24, 15. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E essa é uma declaração muito importante. Ele, como líder, ele posiciona a si, a sua família. Ele fala: olha, os meus aqui, nós vamos confiar no Senhor, nós serviremos ao Senhor. E eu quero convidar você a fazer o mesmo. Declare, você e a sua família: nós vamos servir ao Senhor. A nossa fé está no Senhor, a nossa confiança é nele. Ele é a nossa rocha, ele é a nossa proteção. Nós temos tido tudo no Senhor, ele é o nosso sustento. Vem comigo, vamos adorar a esse Deus. Vamos cantar novamente. Escudo e proteção é o Senhor. Vamos lá. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. A tua força, Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. amém, seja assim. Confie no Senhor. Ele está contigo, ele está com a igreja dele. Amém. Vamos cantar que ele é exaltado, que ele reina no meu e no seu coração. Um Deus presente, Deus conosco, Deus que se importa com nós. Vamos louvá-lo? Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu
Sua presença aqui. Obrigado porque estás conosco, Senhor, o tempo todo. E como nós cantamos, a nossa confiança está em Ti. Deus, prepara o nosso coração para a Tua palavra agora. Que o Senhor possa edificar a Tua igreja, que aquilo que nós vamos ouvir hoje, de fato, mude o nosso coração. É o que nós pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá a todos, graça e paz, que bom que nós podemos nos encontrar novamente e estamos iniciando mais um mês de outubro, é isso, né? Primeiro domingo. Que Deus continue nos abençoar ricamente a cada um de nós. E que bom, né, que iniciamos uma jornada, iniciamos um pequeno desafio, um pequeno projeto com respeito às nossas conversas, né? Iniciamos as nossas conversas no livro de Colossenses e graças a Deus estamos terminando e que tenhamos um coração de expectativa daquilo que Deus quer nos ministrar nesta manhã. Então convido você a abrir no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 2 a 6. Eu vou estar lendo aqui na versão A Mensagem. Eu gostaria que você acompanhasse então essa leitura de Colossenses 4, de 2 a 6. Fala assim: orem com dedicação. Fiquem atentos, de olhos bem abertos, em atitude de gratidão. Não se esqueçam de orar por nós, para que Deus me dê novas oportunidades de anunciar o mistério de Cristo, mesmo enquanto estou em cárcere. Orem para que toda vez que eu abrir a boca consiga tornar Cristo conhecido para eles. Sejam cautelosos enquanto vivem e trabalham entre os descrentes. Não sejam ingênuos, aproveitem ao máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. O objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo, não derrotar a pessoa num debate. Amém? Que Deus nos abençoe, né, através desta palavra. E eu queria então conversar com vocês nesta manhã sobre essa questão bastante pontuada, bastante desafiadora no que se refere a essa questão da oração, né? Então a gente percebe o imperativo dessa questão da oração em que o Paulo fala, né? Perseverai na oração, suplicai, né? E que possamos nesta manhã então sermos desafiados e continuarmos a praticar esta questão da oração. Muito bem, para nós aquecermos um pouco, né? O que vem ao seu coração, né, quando se fala a questão da oração, ok? Eu vou ler algumas frases aqui. A Madre Teresa de Calcutá nos diz que a oração torna nossos corações transparentes e só um coração transparente pode escutar a Deus. Billy Graham: a oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e Deus. Martim Lutero disse: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que esse era o único lugar para onde podia ir. Ok? E por fim, essa última frase, vamos ver se vocês descobrem quem foi o autor dessa frase, tudo bem? E esse autor, né, essa pessoa diz: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Quem foi mesmo que disse essa frase? Isso, Jesus Cristo. Amém? Muito bem. E o que em primeiro lugar me chama a atenção nesse texto Paulo se encontrava em cárcere, em prisão, vamos dizer que era um prisioneiro político, vamos dizer assim, um religioso, e diante dessa situação, não sei se eu e você escreveríamos uma carta, né, com esse conteúdo, mas isso me chama muita atenção quando se fala, quando se trata dessa questão da oração em que Paulo, né, nos desafia nesta manhã. Tá? Muito bem, o primeiro ponto que eu queria, né, compartilhar
dentro desse desafio, dessa questão da oração, onde o texto nos fala no versículo 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Tá? Isto é, nós precisamos ter, né, essa intensidade, ou isto é, encarar, tá, a oração, tá, como um estilo de vida, como algo, né, necessário, importante na nossa vida espiritual. E eu pego essa ideia de Billy Graham, né, que fala que a oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e Deus. Então, a oração como diálogo, como relacionamento, né? Pais e filhos, filhos e pais, né? Maridos, né? Esposas, cônjuges, né? No contexto familiar, no contexto, né, dos nossos relacionamentos interpessoais. Como é importante essa questão do diálogo, da conversa, né, de expressar nosso sentimento, verbalizar as nossas inquietações, alegrias, né? E do momento que nós deixamos de praticar ou desenvolver essa questão da comunicação, eu creio que nós vamos nos distanciando, né? O relacionamento acaba se tornando frio, indiferente, superficial. E eu creio também, né, de que quando se fala em oração, quando se fala em relacionamento, comunicação, quando nós não temos, e não praticamos essa questão, nós acabamos nos distanciando, nos esfriando, né, dos propósitos, né, daquilo que Deus realmente tem planejado para cada um de nós, tá? E lendo esse livro do pastor Ricardo Barbosa, né, nesse livro O Caminho do Coração, ele retrata uma questão, né, dessa questão de intimidade, né, e sabendo de que para muitos, né, a intimidade se tornou algo, talvez, algo voltado para manipulação, vamos dizer assim, né? Então ele fala assim, que a intimidade transformou-se num instrumento de manipulação. No entanto, para Jesus, era uma intimidade que jamais foi usada para tirar algum proveito próprio, mas sim para devotar ao Pai a mais perfeita obediência e submissão. Então, essa ideia faz muito sentido, né, para mim, e eu gostaria que você pensasse e refletisse também. Quando se fala em oração não é simplesmente você ir com uma lista de pedidos, necessidades. Eu creio que tem o seu lado legítimo, tá? Mas não podemos nos limitar a isto, né? E o pastor Ricardo Barbosa então nos desafia, né, nesse sentido, né, de nos aproximarmos, né, com uma atitude em que Jesus Cristo inaugurou, quando ele disse: Abba, Pai. Foi num momento de muita angústia, em oração, antes da crucificação, e ele fala assim: Abba, Pai. E essa expressão tem essa ideia, né, esse princípio, né, de uma criança em relação ao Pai, tá? E essa criança, então, ela, né, está desenvolvendo ainda, né, o diálogo, a conversa, e ele quase balbuciando, né, e ele fala assim: Papai. Então, Papai. E nessa experiência, então Ricardo, ele resgata, né, e diz, né, de que a oração tem esta questão de algo de intimidade, de um relacionamento, né, que nós possamos, né, entender, né,
tentarmos aprofundar mais no que se refere a esta questão quando se fala em oração. Ok? E uma outra questão que Paulo nos desafia nesta manhã, quando se fala nessa questão da oração, tá? Ele também se coloca, né, como uma pessoa que necessita da cobertura desta oração. Isto é, que as nossas orações, que a nossa intimidade não seja voltada somente para as nossas próprias necessidades, mas que nós venhamos a sermos pessoas, homens, mulheres, uma igreja que busca desenvolver essa questão da oração intercessória, isto é, orar uns pelos outros, né? E a gente percebe na palavra de Deus como a palavra de Deus nos desafia nesse sentido de nós orarmos uns pelos outros. Eu vou ler algumas referências aqui, né? Mas eu não vou ler o texto, mas que você depois possa estar conferindo, né? E a gente percebe em 1 Timóteo 2:2, né, dessa oração intercessória, fala que nós devemos orar e interceder pelas autoridades. Em Filipenses 1:19, né, orar pelos pastores, pela liderança espiritual. Tiago 5:14 fala que nós devemos orar pelos doentes. Mateus 5:44, né, o desafio de nós orarmos por aqueles que nos perseguem, né? Fica o desafio que as nossas orações possam ser marcadas também por esse tempo, né, de clamor, né, pelas pessoas. E o pedido que Paulo coloca era para que, dentro desse contexto que ele se encontrava, o Evangelho, né, e o mistério, né, ele fala assim, o mistério de Cristo, né, pudesse, né, ser propagado, falado, anunciado, dentro do contexto, né, que ele se encontrava em prisão, né, para que eu manifeste como devo fazer. Ok? E dos versículos 5 a 6, Paulo faz uma recomendação, né, para cada um de nós. Tá? Ele fala assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitar as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Essa semana eu tive o privilégio, né, eu e a Márcia, juntamente com a Teresa e o Isaac Minakawa, irmos para uma chácara, né? E eles queriam fazer essa visita e nos assentamos, né? Tomamos, né, um cafezinho, etc. E a Teresa então me apresentou, né? Este é o nosso pastor, este é o meu pastor. Eu creio que, né, isso tem a ver tudo com esse texto que nós acabamos, né, de ser desafiado a pensar nesta manhã. Uma coisa é eu, Gessé, se apresentar. Não, eu sou evangélico, eu sou discípulo de Jesus Cristo, eu pertenço a uma comunidade evangélica, eu sou um líder espiritual, e assim aproveitar a oportunidade. Um outro momento é as pessoas, né, me apresentarem, né, e assim eu aproveitar essas oportunidades. Tudo bem? Eu creio que todos nós temos tido essa oportunidade de falar daquilo que cada um de nós temos experimentado em várias áreas das nossas vidas. Mas não somente, ou melhor, de que maneira nós temos que devemos aproveitar essas oportunidades? Com sabedoria, né? Sabedoria.
uma capacidade, né, não no sentido de argumentação, tá, mas sabedoria, discernimento, em que o nosso falar, né, seja agradável, temperada com sal, para responder, né, como deveis responder a cada um. Paulo, ele explanou dentro do contexto que a igreja, né, primitiva se encontrava. A igreja estava em expansão, então a classe, né, dos cristãos não eram bem vistas, né, e creio que hoje, né, talvez só mude de endereço, né, quando se fala em igreja evangélica, quando se fala em cristianismo, quando se fala em cristão, ou quando se fala em pastor, né, as pessoas ficam, né, com os dois pés atrás, sem muita credibilidade. Né? Então, dentro desse contexto, né, em que a igreja de Colosso viveu, e dentro do contexto que nós vemos hoje, de tantas, vamos dizer, escândalos que nós temos visto e ouvido, nós precisamos então ter essa sensibilidade espiritual, esse discernimento, tá? Que as nossas conversas, né, diante o questionar das pessoas, né, do tipo, eu fiquei sabendo que você é pastor da igreja evangélica Hollis, é o pastor daquela família, né, e de que maneira então eu reajo diante essa pergunta, diante esse questionamento. Eu chego já com uma fala assim, de cima para baixo, sim, eu sou pastor, mas se você não for evangélico, né, e tal, você vai para o inferno, etc, etc. Não, a palavra de Deus então nos fala aqui que a nossa palavra seja sempre o quê? Agradável. Eu penso que nós precisamos reaprender, né, a dialogarmos, reaprendermos a conversar com as pessoas. Eu creio que Jesus é o exemplo, né, máximo, né, vem ao meu coração quando Jesus foi, né, naquele poço, encontrou aquela mulher e como a Bíblia nos fala que era necessário ir naquele lugar, passar por aquela região, e Jesus chega e teve um diálogo, né? Um diálogo, uma conversa, com certeza marcada por muita sabedoria, né? Palavras temperadas com sal, e que provocou não a sede física, biológica, mas provocou uma sede espiritual naquela mulher, e essa mulher diz: eu quero dessa água. Que nesta manhã, né, que as nossas orações, né, possam ser marcados por uma intimidade, né, uma intimidade, né, de uma relação de um filho para com o pai, né, que suplica, né, que pede, mas ao mesmo tempo, né, que sejamos pessoas, igrejas, que ao olhar a realidade das pessoas, venhamos a ser intercessores, clamar, né, pelas bênçãos, pelo discernimento, pela cura, pela libertação, e que sejamos também, né, pessoas que saibam aproveitar o tempo, né, o kairos de Deus, as oportunidades que Deus nos tem dado, e assim, com muita sabedoria, né, que a verdade possa ser anunciada, ao ponto não das pessoas, né, se distanciarem, mas de provocarem sede do tipo: eu gostaria de conhecer melhor esta tua espiritualidade, essa sua crença. Amém? Que Deus continue nos abençoando.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês, em Cristo Jesus. Amém. Um abraço a todos.